Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso sobre o jogo responsável aqui no canal do Fred Azevedo. Sou Rafael Ávila, sou psicólogo e hoje vamos abordar um pouco mais sobre as opções de psicoterapia para quem busca um acompanhamento mais próximo e direcionado, tanto para quem se identifica com as questões do vício, quanto para quem já quer procurar uma ajuda e prevenir de possíveis problemas. Vou começar dizendo sobre as opções de tratamento psicoterápicos que temos através da rede pública de saúde, o SUS. Através do SUS, temos a presença de psicólogos nas unidades básicas de saúde, a UBS. A UBS funciona como um atendimento primário, onde você não precisa ter encaminhamento e não precisa de agendar previamente. Basta ir na UBS mais próxima da sua casa, que provavelmente será a UBS responsável pela região onde você mora. É importante estar na UBS mais próximo da sua casa, pois as UBS são divididas em regiões. Então, a UBS responsável pela região onde você mora é a UBS que está mais próxima do seu bairro. Na UBS, temos o atendimento da saúde primária, não sendo exclusivo o atendimento de saúde mental. Porém, na maioria das UBSs, temos a presença de psicólogos especializados em realizar escuta e, se necessário, realizar um encaminhamento para um serviço público mais específico. A UBS é focado mais em atendimento de urgência, mas você pode ir para qualquer questão que, caso eles não tenham esse suporte necessário nessa UBS, eles vão te encaminhar para um serviço público que seja de fácil acesso e que seja próximo da sua casa. Um dos serviços públicos que pode ter um tratamento mais especializado e focado na saúde mental são o Centro de Atenção Psicossocial, como é chamado o CAPS. O CAPS ele é focado em atendimento de saúde mental com a equipe multidisciplinar, contando com psiquiatras, psicólogos, além de profissionais da fisioterapia, da enfermagem e de diversos profissionais da saúde. Essa equipe multidisciplinar é treinada e preparada para receber qualquer demanda que chegue. Mesmo que não tenha um tratamento específico para o transtorno do jogo, eles vão conseguir te acolher, vão conseguir te aconselhar a respeito dos seus sintomas e é possível fazer um tratamento a longo prazo através de consultas periódicas. Não é necessário encaminhamentos nem agendamentos, basta chegar em qualquer unidade do CAPS e solicitar uma consulta com um psicólogo. A consulta com o psicólogo pode ser pontual ou pode ser um tratamento a longo prazo, com sessões periódicas, dependendo do grau de seus sintomas. Não há um tratamento específico no CAPS para pessoas em dependência com jogo, mas será tratado diversos sintomas, como sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Os CAPS estão também treinados para receber demandas de dependência química, que tem um tratamento muito similar ao tratamento de dependência do jogo patológico. No CAPS, há também a disponibilidade de diversas atividades em grupo, como aulas de canto, de pintura, aulas de instrumentos musicais e diversas outras, ajudando assim a conseguir novas fontes de prazer, novos hobbies e interação social com mais pessoas. No CAPS há também a presença de médicos que podem intervir através de um procedimento medicamentoso para diminuir sintomas depressivos e ansiogênicos, se for necessário. Existem diversas modalidades do CAPS, como o CAPS para menores de idade, o CAPS AD, que é direcionado para pessoas com dependência química, e os CAPS 24 horas, que são focados em contenção de crise e que atendem pessoas a qualquer momento do dia. Através do aplicativo Conect SUS, você consegue encontrar a unidade de saúde que tem acompanhamento psicoterápico mais perto de onde você está. O aplicativo é gratuito e atualizado constantemente. Se você não sabe onde achar apoio psicológico ou você não sabe onde se encontram as unidades de saúde da sua cidade, baixe o aplicativo, ele é de fácil acesso e ele é intuitivo. Basta você colocar que busca tratamento psicoterápico, que ele indicará onde há disponível mais perto de você. Mesmo que a unidade que você vá não forneça um tratamento específico para a sua demanda, eles te encaminharão para o serviço mais eficaz para tratar os problemas que você apresenta. Embora sejam atendimentos de qualidade e especializados, as unidades do SUS contam com os problemas que já conhecemos, como a falta de uma infraestrutura de qualidade, falta de material humano para receber a demanda da população e podendo ter uma dificuldade no agendamento das sessões. Mesmo assim, vale a pena dar uma chance. É de graça e basta chegar. Não descarte de imediato, procure saber onde tem o CAPS e as UBS mais próximas da sua casa e veja se eles disponibilizam e conseguem te ajudar. Para quem busca outra opção de psicoterapia gratuita, existem as opções das clínicas e escolas nas universidades.
Toda universidade que fornece o curso de psicologia obrigatoriamente deve fornecer uma clínica escola, que atenderá pessoas da comunidade de forma gratuita e sem muita burocracia. Esse atendimento é realizado por estudantes de psicologia nos últimos semestres dos cursos e conta com o acompanhamento e a fiscalização de professores experientes. É necessário se informar como funciona em cada universidade de uma forma específica, pois existem critérios diferentes e existem formas de ingresso diferentes. É necessário se informar com cada universidade como funciona a clínica escola, como é o critério de seleção e se informar a respeito das vagas disponíveis. Geralmente, há muita procura em busca dessas clínicas e escolas, então a época mais fácil de conseguir acesso é aproximando do período letivo. A outra opção para tratamento psicoterápico não é gratuita, que é através da psicoterapia particular. É importante ter ciência que o tratamento não acontece do dia para a noite, assim como o problema não surgiu de uma hora para outra. O tratamento é a longo prazo, requer muita paciência e força de vontade, mas você pode voltar a ter uma qualidade de vida que você tinha antes dos problemas com o jogo. Os preços da psicoterapia podem variar de R$100 e R$300, mas vários psicólogos oferecem um atendimento a preço social. Busque o psicólogo da sua confiança e se informe se há vagas no preço social ou qual é o valor padrão de atendimento dele. Busque ajuda, seja na psicoterapia gratuita através do SUS, seja na clínica escola ou seja do psicólogo da sua confiança. Você pode resgatar a qualidade de vida que você tinha antes de vir os problemas com o jogo. O jogo não é o fim. Você pode voltar a ter a mesma vida que você tinha antes. Busque ajuda. Você voltará a ter uma qualidade de vida satisfatória. E chegamos assim ao final do nosso curso. No curso, abordamos o que é o jogo responsável, a sua definição e quais as principais práticas para adotar na sua jogatina. Também abordamos as boas práticas dos jogadores e as boas práticas da casa de apostas que humanizam seus consumidores. Aprendemos também quais são os riscos e a importância de conhecer esses riscos ao adentrar no mundo do jogo. Também destacamos os impactos que o jogo pode ter na sua saúde mental, além dos problemas relacionados às finanças e os relacionamentos pessoais. É importante ressaltarmos que o jogo responsável não é uma inibição no prazer de jogar, nem uma forma de evitar o jogo. Você pode ter uma relação saudável com o jogo, basta tomar cuidado e prestar atenção aos sinais. É importante que o jogo seja saudável e equilibrado na sua vida, tendo um papel secundário e não ultrapassando os limites saudáveis. Concluímos esse curso com um convite ao jogo com responsabilidade. Se você se identificou com os problemas relatados ao longo desse curso, não hesite em procurar ajuda. Não tente resolver sozinho. Existem pessoas especializadas prontas para te ajudar. Se você não se identificou com os sintomas do vício, leve esse curso como um aprendizado de como manter uma relação saudável com o jogo. O jogo não deve ser evitado por quem não tem problemas com ele, mas é importante mantermos sempre essa autoavaliação e manter a consciência do porquê jogamos e o que buscamos com o jogo. Agradeço a todos que assistiram ao curso, agradeço especialmente ao Fred Azevedo pelo convite de proporcionar esse conteúdo de qualidade para vocês. É importante conscientizar não apenas os usuários, mas também as casas de apostas e também os divulgadores de jogos de azar. É importante que a divulgação seja ética e pautada na realidade, sem falsas ilusões e sem vendas irreais. Encorajo a todos vocês a dividir os conhecimentos adquiridos nesse curso com os amigos que gostam de jogar ou pretendem entrar no jogo. Convido também aos operadores de casas de apostas a questionar a maneira que você trata os seus usuários e se você fornece as ferramentas necessárias para o combate ao jogo problemático. Juntos, podemos construir um ambiente saudável e sustentável no Brasil em relação aos jogos de azar. Obrigado e até a próxima oportunidade.